Um dos irmãos, aleluia, bênção demais, glória a Jesus. Bom, meus queridos, é uma honra muito grande poder ter esse tempo com os irmãos, e no meio dessa pandemia, nós nos reunimos assim, não é? Virtualmente, mas a palavra de Deus, como Paulo disse, não está presa, pelo contrário, ela está se movendo em nós e através de nós, e aonde nós nos reunimos, aí está a palavra do Senhor operando em nossos corações. Eu fiz um convite para que vocês pudessem enviar perguntas, não é? E nós recebemos algumas perguntas muito interessantes, e eu penso em tentar aqui no finalzinho dessa meditação trazer algumas respostas, mas sinceramente pensei em daqui a 15 dias pegar uma ministração exclusiva para perguntas e respostas, porque foram perguntas de várias áreas e era essa a nossa intenção. A gente gostaria de saber o que é que vocês gostariam de ouvir neste tempo. Tá? E Deus colocou uma mensagem no meu coração para compartilhar com vocês, para meditarmos juntos, para conversarmos um pouquinho nessa noite. E eu queria convidar que aí onde você está, você pudesse pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Cristo de acordo com o relato de Marcos. Marcos capítulo 10. Essa palavra Jesus colocou no meu coração e eu queria muito compartilhar com você. Gostaria muito de conversar junto com você neste tema, nesta noite. Marcos capítulo 10. Mesmo que você só não desliga a transmissão, se você só tiver com a Bíblia no celular, por exemplo, e está assistindo no celular, então tudo bem, pode ficar sem ler, mas faz um esforço, pega a Bíblia aí onde você está, tenta fazer alguma anotação, porque vai ser muito bom para a gente poder interagir aqui com a palavra do Senhor. Amém? A partir do verso 17, a palavra de Deus nos traz um acontecimento do encontro de um jovem com Jesus. A Bíblia diz que era um jovem rico. E quando eu estava orando por essa reunião, apesar de ter muitos assuntos para tratar, e de alguma forma procurar abençoar a sua vida, Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque estamos vivendo uma fase tão difícil nas nações da terra, mas falando aqui na nossa nação brasileira. Uma fase tão diferente e sinceramente não é exclusividade nossa, privilégio nosso de jovem, está passando algo tão inusitado, porque as pessoas com as quais eu converso, de 70, 80 anos de idade, elas dizem, nós nunca vivemos nada parecido. Então, queridos, nós precisamos estar muito alimentados, centrados, nutridos com a palavra de Deus e na presença de Deus, para que nós possamos estar firmes e ter o pensamento correto, ter a direção correta neste tempo. Portanto, esta palavra é para mim e para você. Amém? A palavra diz, quando Jesus ia saindo, um jovem, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que interessante. Então Jesus olhou para ele e o amou. Tremendo isso. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma
coisa, disse Jesus, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Que passagem interessante. Eu louvo a Deus, porque na palavra de Deus nós temos resposta para tudo na nossa vida. Amém? Jesus está saindo de algum lugar quando um homem toma uma atitude. Este homem corre na direção do Senhor Jesus. Ele mais do que corre, ele corre e se ajoelha diante dele e faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem, pelo menos na sua atitude, ele revela que ele está sedento por algo de Jesus. Nós não sabemos muitos detalhes, a Bíblia não traz muitos detalhes de quem que era esse jovem rico. Por obedecer tanto à lei, talvez fosse um fariseu, talvez fosse alguém importante na sinagoga daquela região. Nós não temos essas informações, mas nós temos a informação de quando ele viu Jesus, ou quando ele soube que Jesus estava naquele lugar. A Bíblia diz que ele correu em direção a Jesus, e ele se ajoelhou diante de Jesus, e perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Lembre-se de que quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, ela também tinha ouvido falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que Jesus fazia milagres. Então, pelo que ela ouviu falar de Jesus, ela buscou Jesus com todas as suas forças e até as forças que não tinha, para tocar nas vestes de Jesus e ser curada. E aqui, este jovem busca Jesus, ajoelha-se diante de Jesus, para perguntar a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Gente, aquele jovem era rico, aquele jovem obedecia à lei, aquele jovem, digamos assim, ele tinha uma vida muito boa, uma vida correta, uma vida nos caminhos de Deus, uma vida aplaudida por várias pessoas. Mas não importa como é a vida de cada um de nós, nós precisamos da vida que somente Jesus pode dar. Amém? Somente Jesus pode dar. Esse jovem rico, cheio da lei de Deus, ele corre, ele se ajoelha, talvez porque ele ouviu que ninguém anunciava a palavra de Deus como Jesus anunciava, que ninguém prometia vida eterna como Jesus prometia, que ninguém tinha respostas divinas como Jesus tinha. Aleluia! E ele corre, ajoelha-se: Jesus, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu sinto que o que eu tenho não é suficiente, não é tudo. Eu obedeço à lei, eu sou irrepreensível quanto à lei, eu tenho riquezas, eu tenho realizações terrenas, mas não é suficiente. Eu estou correndo, Jesus, porque eu tenho sede de algo mais, eu quero algo mais, que às vezes eu nem sei explicar o que é, mas Jesus, eu ouvi falar que o Senhor tem esse algo mais. Ao que Jesus respondeu a ele: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Nessa pergunta de Jesus estava implícito um confronto de amor, um confronto de verdade com este jovem. Jesus, na verdade, estava perguntando: você está me considerando um bom mestre
Ou você está reconhecendo que eu sou Deus e que eu sou o Salvador? Ele se ajoelhou diante de Jesus. E ele pergunta sobre a vida eterna. Mas Jesus continua dizendo: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem declarou: mestre, olha, mais uma vez ele chama Jesus de mestre. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Queridos, nós estamos aqui diante de uma característica que nós vemos muito em nossa geração, afetada pelo relativismo. O relativismo diz que cada um tem sua verdade, e ninguém pode contra a verdade do outro. Jesus já disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo cristão reconhece Jesus como a verdade, e a sua palavra como a verdade absoluta. As verdades de Deus, guarde isso, querido jovem, querido adolescente, querido adulto que me ouve nesta noite. As verdades de Deus não podem ser diluídas pelo relativismo. As verdades de Deus são absolutas. E ele está aqui dizendo: eu obedeço tudo isso desde a minha adolescência. Veja que esse jovem rico, ele está cheio de si, apesar de ele ter uma fome de Deus, apesar de ele reconhecer que em Jesus há algo especial, e até mesmo ouso dizer, pela narração, que ele reconhecia que Jesus era Deus, porque ele se ajoelha, ele quer receber uma resposta muito preciosa de Jesus. Então ele diz: Jesus, eu tenho obedecido isso desde a minha adolescência. Era a verdade desse jovem. Esse jovem queria se proteger quanto à aparência dele, quanto à vida dele. Era como se ele estivesse dizendo: eu não preciso de algo mais nesse ponto, porque eu tenho obedecido tudo isso. E queridos, o verso 21 é muito lindo, e aqui nesse verso 21 eu quero me aprofundar um pouco mais na meditação. Jesus olhou para ele e o amou. Aleluia. Jesus olhou para ele e o amou. E na língua grega, no original dessa expressão, o amou, a palavra de Deus quer dizer que olhou para ele e liberou favor e agiu com graça. Guarde essas duas palavras: amor e graça. Amor e graça. Se você quiser repetir aí na sua casa, você repete: amor e graça, favor e graça. Jesus olhou para ele com graça. As nossas versões mais tradicionais dizem: Jesus olhou para ele e o amou. E meu querido jovem, aqui eu já quero adiantar sobre a graça de Deus, porque talvez você que está me ouvindo nesta hora não diga como o jovem rico: eu cumpro toda a lei, eu estou top, não tem nada para me arrepender, está tudo certo com a minha vida. Talvez você esteja ao contrário disso, quebrado, arrasado, na lama do pecado, não sabe o que fazer. Eu quero lhe dizer que nesta noite, Jesus olhou para você e te amou. Amém. Jesus está aí, perto de você. Jesus está aí nesta sala onde você está, nesse quarto onde você está. Jesus olhou para você e te amou. Aleluia. Jesus olha para você e estende o favor e a graça dele que eu não mereço, que você não merece, que o filho pródigo que saiu de casa e destruiu a vida dele não merecia, mas recebeu, e que este jovem rico, talvez famoso,
obediente à lei, ele não sabia, mas ele precisava da graça de Deus. Um favor que ele não merecia. Ele estava diante da fonte de toda graça, da fonte de todo amor, da fonte de toda misericórdia, da fonte de todo perdão, o Senhor Jesus. Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus olha para você nesta noite, nesta hora, independente do estado em que você está. Ele olha para você e ele te ama. Mas além de te amar e me amar, e amar aquele jovem, ele disse àquele jovem: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E disse a ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o que Jesus diz a ele. Falta uma coisa para você. Ah, tudo bem. Você obedece todos os mandamentos desde a sua adolescência. Muito bem. Falta uma coisa para você. Quer a vida eterna? Falta uma coisa para você. E ele diz ao jovem: venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você vem e me segue. Deixa eu dizer uma coisa a você, jovem, adolescente, adulto que me assiste. Está prestando bem atenção? Tá? Então eu vou lá dizer. Na nossa geração, por causa do relativismo e do humanismo, as pessoas confundem o amor de Deus com o amor humano. Mas o verdadeiro amor, até mesmo humano, por exemplo, de pai e de mãe, é um amor que disciplina, é um amor que corrige, não é um amor que aceita todas as coisas. A Bíblia diz, está aqui, está claro demais, está aí no verso 21. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Por isso, interessado por ele, disse: falta uma coisa. Você idolatra o dinheiro. Falta uma coisa, jovem. Eu não sou teu Deus. E Yahvé, o Criador, não é o seu Deus, apesar de você obedecer esses mandamentos. Transgrediu o primeiro mandamento: amarás a Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração. Falta uma coisa para você, jovem. E Jesus está querendo nos dizer nessa noite: falta uma coisa para você. Será que você aceita Jesus dizer isso para você hoje? Será que eu aceito Jesus dizer para mim hoje que no meio dessa quarentena, né, que eu já estou chamando de oitentena, daqui a pouco aqui em São Paulo nós vamos completar 80 dias, né, que estamos isolados, no distanciamento social. No meio de tudo isso, em que eu sei que muitos jovens, pelo estresse, pelo medo, pela ansiedade, estão afundando na pornografia, estão afundando nos pecados sexuais, estão afundando em conversas inadequadas, relacionamentos inadequados, nos chats da vida, nas redes sociais, e em tantas coisas que a gente às vezes nem conhece. Alguns estão vivendo talvez uma vida fútil para tentar esquecer os problemas que estão passando. Outros não estão muito aí, o pai e a mãe sustentam. Enfim, são variadas as experiências. Mas nesta noite, se nós chegamos aqui nesta transmissão, neste culto online, nesta reunião, querendo encontrar Jesus, Jesus está diante de nós e Ele está dizendo para nós nessa noite: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Largue toda e qualquer forma de idolatria. No caso deste jovem, era a riqueza. No caso deste jovem, eram as muitas propriedades, era o sucesso financeiro. E Jesus dá 5 ordens a esse jovem: vá, venda,
dê, venha e siga-me. 5 ordens. Veja que para vencer a idolatria que aquele jovem tinha pelo dinheiro, ele precisava obedecer 5 coisas que Jesus estava falando. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, venha e siga-me. Jovens, a pergunta de Jesus é, já que ele nos disse, falta uma coisa. A pergunta é, o que é que hoje, preste muita atenção e por favor reflita comigo. Se você estivesse presente aqui, eu ia dizer, olha aqui nos meus olhos. Mas já que você está aí virtualmente, olha aqui também dos meus olhos. E eu quero lhe perguntar, o que é que hoje lhe impede de chegar mais perto de Jesus e seguir a Jesus? Na vida deste jovem, era o apego à riqueza. A palavra de Deus não condena que tenhamos riquezas. A palavra de Deus condena que as riquezas nos tenham. Que nós sejamos servos da riqueza e não a riqueza serva daquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus, em outras palavras, está dizendo, jovem, para você vencer essa idolatria pelas suas propriedades, pelas suas riquezas, você tem que vender tudo, se distanciar de tudo. E eu lembrei da parábola que está registrada em Mateus 13, quando Jesus fala que um homem que negociava com pérolas encontrou uma pérola de grande valor, e ele está falando ali do reino de Deus, está comparando ao reino de Deus, e ele diz que aquele homem vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Amados, jovem, o que é que hoje me afasta? O que é que hoje nos afasta de vir para Jesus e de seguir a Jesus? De andar no exemplo de Jesus ser meu Senhor, meu Deus, meu dono, meu guia, e eu segui-lo de verdade, andar no seu exemplo, no seu espírito, no seu amor, na sua palavra, no seu ensino. Eu quero te ajudar, jovem, por favor. Vamos refletir juntos, o que é que hoje nos afasta? O que é que hoje nos impede? Talvez seja aí onde está a idolatria em nossas vidas. Nós julgamos que a idolatria é você ter uma estátua em casa a quem você ora ou reza ou faz algum pedido, ou quem é rico é idólatra. Eu conheço ricos que somente adoram a Deus. E também conheço pessoas muito necessitadas que adoram outras coisas. Mas vamos falar desse apego que nos afasta de Jesus. Será que nesse tempo não são pecados da carne que estão nos afastando de Jesus e nós nos apegamos a eles? Hein, gente? Vamos lá, pensa aí comigo. Não fica pensando, daqui a pouco essa transmissão vai acabar e, estou livre. Não, você não está livre. O Espírito Santo está dentro de você e a palavra de Deus vai trabalhar no seu interior. Ela não voltará vazia, ela produzirá no meu e no seu interior o propósito pelo qual ela foi enviada. Vamos lá. O amor à riqueza, a idolatria pela riqueza separou esse jovem de Jesus. Nós lemos no começo, você lembra qual foi a atitude dele? Você lembra? Está aqui no verso 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. O que é que está te afastando de Jesus? O que é que está me afastando de Jesus nesse tempo? O medo, a ansiedade, a incerteza,
os pecados sexuais, o pecado na moral, um relacionamento errado. Jesus está dizendo: vai, se desvencilha de tudo isso, vem para perto de mim e vem me seguir. Porque Jesus olhou para você e o amou. E amou. Como você está? Mas pastor, eu estou um lixo. Eu estou cheio de pecado. Estou cheio de coisa escondida na minha vida. Jesus olha para você e te ama. Jesus olha para você e te quer. Jesus olha para você e te convida a abandonar toda e qualquer coisa que está te afastando da presença dele e se achegar a ele. Quando nós continuamos vendo o desenrolar dessa narração, Jesus disse: é muito difícil, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas aí ele responde aos discípulos: mas para Deus nada é impossível. E você sabe o que é que Jesus quis dizer? Que quando o Espírito Santo convence o coração de alguém, é impossível essa pessoa resistir a Deus. Ei, jovem, deixa eu lhe dizer, aleluia, hoje, aqui e agora é o dia, é o momento em que o Espírito Santo quer convencer o meu coração e o seu coração, de chegarmos mais perto de Jesus, de depois desse contato pessoal com Jesus, com os olhos de amor de Jesus, ele olhou e amou. Jovem, eu quero convidar você nessa noite a olhar para os olhos de amor de Jesus por você. Você pode estar péssimo, largado no lixo, na sarjeta, no pior da sua história, mas hoje Jesus muda a sua história. Aleluia, ele tem poder para isso. Ele diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, aleluia. Jesus amou, Jesus olhou para ele e amou. Jesus está olhando aqui para essas 49 pessoas conectadas no Facebook, para essas 97 pessoas conectadas aqui no Instagram. Ele conhece cada um, ele olha para cada um e ele ama cada um com amor eterno, com amor sacrificial, que traz o favor e a sua graça. Mas o jovem rico não quis. O jovem rico não quis. Ele disse: eu prefiro a minha riqueza do que abandonar tudo para seguir. Então veja, preste atenção e abra o seu coração. Duas coisas. Apesar de ele ter se ajoelhado diante de Jesus, apesar de ele ter corrido para Jesus, apesar de ele ter buscado a Jesus, e apesar de ele ter chamado Jesus de mestre, ele não permitiu que Jesus o ensinasse. Ele não permitiu que Jesus fosse Senhor da vida dele. Ele não aceitou o caminho que Jesus apontou para a vida dele. Que coisa triste. Que coisa triste. E deixa eu lhe dizer, jovem, meu jovem, adolescente, você de qualquer idade que está me ouvindo, Jesus está oferecendo amor, graça e misericórdia. Mas para quem não sabe como é o amor de Deus, eu quero mostrar nesse texto. Esse amor não é para deixar você do jeito que você está. Esse amor exige que largue a idolatria e que largue tudo o que lhe afasta dele. Esse amor que pregam hoje, da hipergraça,
que você não precisa se arrepender, não precisa mais pedir perdão, não precisa mais de nada. Não é o amor de Deus, é o amor do homem sendo traduzido para o divino. Deus me trata como sendo uma propriedade exclusiva dele, para o louvor da glória dele. Para ser santo quer dizer separado para ele. Jesus disse: venda tudo e venha me seguir. Se afaste de tudo que te afasta de mim e venha me seguir. E meus queridos, eu creio que nós vivemos os últimos dias. Essa pandemia pinta para nós um quadro de últimos dias. É um ensaio de últimos dias. Jesus está voltando. Nós estamos seguindo. Nós estamos deixando atrapalhos, pesos, pecados para seguir a Jesus. É necessário que nós tomemos esta atitude. Eu queria finalizar com você lendo o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Queria muito que você aí na sua casa pudesse tomar esse texto. Aleluia. Aumenta um pouquinho. Ou eu sinto a presença de Jesus aqui, olhando para nós, nos amando, chamando o nosso coração para mais perto dele, chamando o nosso coração para abandonar tudo aquilo que ele não aprova na nossa vida, tudo aquilo que nos distancia de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, eu quero dizer, Jesus está sondando o nosso coração nessa noite. Ele está vendo estas coisas que nos atrapalham. Às vezes é um namoro, às vezes é um relacionamento doentio, às vezes é uma rebelião contra os pais, às vezes é uma droga ilícita, às vezes é a prostituição, é o adultério, às vezes é um vício em filmes que só propagam mentira, que só propagam o reino das trevas, filmes sensuais, filmes de terror. Às vezes é a própria pornografia que você vê nas redes sociais. Jesus hoje está dizendo: vai, abandona tudo isso e vem e segue-me, anda comigo. Você correu atrás de mim, você me buscou, você se ajoelhou aos meus pés, você me pediu vida eterna, e eu olhei para você e amei você, e eu quero lhe dar vida eterna, mas eu preciso que você me siga. Eu preciso que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E o apóstolo Paulo, ele traz um desenvolvimento do evangelho aplicado às igrejas as quais ele pastoreou, pessoas que ele pastoreou. E no capítulo 10 de 1 aos Coríntios ele começa dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Mas preste atenção, em 1 Coríntios 10 e 5, a palavra de Deus diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles,
Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque agiram com rebelião, resistiram a Deus, não receberam a palavra, a instrução de Deus. E deixa eu dizer para você, jovem, nesse tempo, todas as gerações correm um risco de sucumbirem, de serem levadas pelos espíritos que agem naquela geração. Quais são os espíritos que agem na nossa geração? Deus aqui, Paulo está dizendo, Deus não se agradou da maioria. Deus não se agradou. É Novo Testamento, é palavra para a igreja. O que é que a maioria está fazendo? Mas a maioria faz. Mas eu não sou maioria. Eu estou seguindo a Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Deus não se agradou da maioria. E veja o que é que Paulo continua dizendo. Essas coisas ocorrem como exemplos para nós, para que não desejemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam, olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 10:7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O jovem rico era idólatra da riqueza, mas aí Paulo aqui vai falar de outra idolatria. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Essa é a nova versão internacional diz, eles se levantaram, se entregaram à farra, e Deus não se agradou deles. Queridos jovens, eu tenho ouvido de muitos cristãos dizendo que para a liberdade Cristo nos comprou e a gente não precisa de todo esse padrão, de todas estas coisas. Mas a Bíblia aqui está dizendo que ele olhou para o jovem rico, o amou e disse, falta uma coisa para você. Abandone a idolatria e venha me seguir. E aqui Paulo vai continuar dizendo, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Jovens, esse é um tempo de muitas tentações. Esse é um tempo em que nós podemos ser levados a aproveitar a vida e esquecer que Deus está julgando a terra, mas também está guardando o justo, aquele que já foi justificado pela graça de Deus. Sabe aquele negócio que você diz, não, eu vou arrumar minha vida, depois eu vou para a igreja, depois eu participo da célula, depois eu aceito o convite. Ei, quem vai arrumar a sua vida é Jesus. Venha seguir Jesus, vamos abandonar toda forma de idolatria. Será que nós não estamos idolatrando a nossa carne? Não tem aquele dizer de hoje em dia que fala assim, se te faz feliz, como é que diz? Se te faz feliz, nada é errado se te faz feliz. Como é que eu venço a tentação?
Quando eu sei o que é que agrada a Deus. Quando eu sei o que é que está na palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo, a maioria não agradou a Deus. Porque quis satisfazer os seus próprios desejos. Deixa eu lhe dizer, nós estamos numa geração que idolatra. Preste atenção e preste atenção. Nós vivemos uma geração que idolatra os próprios desejos da carne. Quer ver se não é? Quer fazer sexo com a namorada? Faz sexo com a namorada. Quer fazer sexo homossexual? Faz sexo homossexual. Quer fazer... Porque o sexo que Deus abençoa é dentro do casamento e ponto final. Ponto final. Qualquer outra forma de sexo é abominável aos olhos de Deus. É pecado. Pastor, mas isso é uma visão antiga. Não, é uma visão do princípio de Deus. O princípio de Deus não muda de Gênesis a Apocalipse. E em 2020 ele permanece o mesmo. E nós temos uma geração que idolatra a carne. Idolatra o prazer. Bebe até morrer, bebe até cair. Se droga de programas de televisão. Eu estou falando do excesso. Eu estou falando do que faz mal. Eu não estou falando de um entretenimento gostoso que eu também tenho, também faço. E é essencial para a nossa vida. Idolatra a carne. Não se entregue à carne. Veja, mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos comigo lá. Eu já estou na conclusão, mas vamos lá, vamos comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia. Tessalonicenses 4, verso 3. Veja o que Paulo diz à igreja de Tessalônica. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Veja, abster-se. Gente, eu ainda sou relativamente jovem. Eu sei como funcionam os hormônios sexuais. Eu sei como funciona o mundo. Eu sei. Mas eu também sei qual a lei de Deus e qual o impulso do Espírito que é santo e mora em mim. E eu decido se alimento a minha carne ou o meu espírito, se eu me entrego ao impulso do Espírito Santo ou ao impulso da minha carne. A nossa carne não se converte, ela quer o pecado. Mas Deus nos discipula, Deus nos disciplina para que façamos escolhas corretas. Fala aí onde você está, escolhas corretas. É uma questão de escolha. E Paulo está dizendo aqui, vivam em santificação, abstenham-se da imoralidade, fica longe da imoralidade. E verso 4 ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões dos desejos desenfreados, como os que não conhecem a Deus. Não, nós não fazemos da nossa vida o que queremos, nós temos um Deus e um Senhor sobre nós. Amém. E enquanto eu estava meditando nisso aqui, eu lembrei da primeira repreensão de Deus a alguém nessa área, de uma forma muito clara, foi a Caim. E quando Caim está irado, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, o que é que Deus diz a Caim? Está aí diante de você essa situação, cabe a você dominar esse pecado. Amém. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, não andando como quem não conhece a Deus, desenfreado, né? Aquela coisa que a gente diz, faltou freio, né? Desembestou, está de ladeira abaixo. Pastor, estou de ladeira abaixo no pecado. Então hoje Deus vai colocar freio em você, amém? Você aceita esse freio? Jesus olha para você, ama você
e diz: vá, desvencilhe-se desse pecado e venha e siga-me, porque você vai andar comigo. Amém? Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Aí olha o que é que Paulo diz: o Deus de amor castigará essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o pastor Wagner que está falando, não está rejeitando o que o seu pastor, o seu líder de célula está falando, está rejeitando, na verdade, o que Deus falou. Para finalizar, agora de verdade, 1 Coríntios 6. Vamos voltar para 1 Coríntios. Na verdade, esse texto todo de 1 Coríntios é precioso demais. No verso 9 de 1 Coríntios 6, e você pode me perguntar: o que é que isso tem a ver com o jovem rico? Vamos chamar de um jovem idólatra? Vamos chamar de um jovem desviado de Cristo? E que em alguma área eu e você podemos estar desviados de Cristo? E hoje Ele nos chama: larga tudo isso que nos separa, vem, segue-me. E Paulo diz, 1 Coríntios 6 e 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, éramos tudo isso, muitos de nós, mas nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz: todas essas categorias de pecado ou de pecador não herdará o reino dos céus. Quem de nós pode dizer que nasceu sem pecado? Todos pecaram, mas a diferença é abandonar o pecado e seguir a Jesus, andar com Jesus. E como que isso acontece? É pelo nosso próprio poder? Não, é nos entregando ao poder de Deus, ao poder da graça de Deus. Hoje é dia de nos entregarmos à graça de Deus. E no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, no meio de todas essas coisas que você não está podendo, muitas vezes, estar presencialmente na célula, no seu culto, na igreja, junto do seu pastor. Não é tempo de se desviar, não é tempo de esfriar na fé, não é tempo de esquecer o chamado de Deus para a sua vida. E ainda que você tenha pecado, hoje, agora é o dia de se voltar, de se arrepender, de se entregar, porque a unção de Deus vai tocar a sua vida, vai lhe reconstruir, vai lhe restaurar, vai lhe renovar, vai lhe fortalecer, e você vai seguir a Cristo, porque Cristo te quer. Ele olhou para você, Ele o amou e Ele te quer. E aí Paulo usa uma frase que era muito usada no meio dos coríntios. Ele diz: tudo me é permitido? Vocês dizem isso? Ah, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém a quem quer seguir Jesus. Tudo me é permitido, Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por estas coisas. Deixa eu lhe dizer, quem segue Jesus anda diferente. Quem segue Jesus anda diferente. E aí Paulo faz um trocadilho. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. E ele vai dizer: vocês têm desejos sexuais? E os coríntios eram acostumados
a forma de adoração pagã deles era com sexo, com as prostitutas e prostitutos cultuais nos templos. Que horror! E Paulo está dizendo, o alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos. E faz a comparação. O corpo deseja o sexo. Mas ele diz, quem se une a uma prostituta, torna-se um só com ela. E aí ele fecha esse ensino dizendo, mas vocês se uniram ao Senhor e tornaram-se um só espírito com Ele. Quando o pecado bater na sua porta, faça uma pergunta. Eu, que sou um com o Senhor aprova essa prática? O Senhor aprova esse pensamento? O Senhor aprova esse desejo? Se não, eu vou dominar. Você não precisa ficar louco com os desejos da carne. Você só precisa aprender a dominar por causa da palavra de Deus. E aí Paulo diz, fujam da imoralidade. Pastor, não consigo me aguentar. Quando eu entro nas redes sociais é para ver tranqueira. Então saia das redes sociais por um tempo. Faça um voto a Deus. Faça um jejum de redes sociais. Só entra para ver a live do seu pastor, viu? E entra para participar da sua reunião de célula e das reuniões de oração da sua igreja e do Personalidades Restauradas no sábado de manhã com a apóstola Valnice. No domingo à noite, se não for o culto da sua igreja, entra para assistir escola de oração com a apóstola Valnice. Mas olha, de resto, dá uma fechada nessas redes sociais. Vamos parar com essas influências todas. Aí você diz, eu não sei porque que eu não consigo viver em santidade. Olha quem você segue no Instagram. Olha quem você acompanha na televisão e no Facebook. Aí vai estar explicado por que você não consegue andar em santidade. Só segue mulher sensual, as modelos, os modelos, a galera toda nua. Quer andar em santidade como, meu Deus do céu? Ai, pastor, também isso é muito radical. Decida se você quer andar com Jesus ou não. Se eu sou um só espírito com Deus, eu preciso saber o que é que Deus aprova em mim, por mim, para mim. Jesus olhou para o jovem rico e o amou, mas disse, está faltando uma coisa. E nessa noite Jesus está dizendo para a gente, está faltando uma coisa. Aleluia. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Fujam da imoralidade. Fujam, 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 fujam. Aleluia. Romanos 8:8 diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí eu prometo que até segunda-feira eu vou lançar nas redes sociais da Rede Nacional vários textos da palavra. Por quê? Quero finalizar com isso. Vamos cantar Ousado Amor. Porque eu quero dizer isso a você. Qual é o primeiro passo? Preste muita atenção, por favor, preste toda atenção. Qual o primeiro passo para vencer pecados em quaisquer áreas da vida? Renovar a mente com a palavra de Deus. Por quê? Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu sei, eu descubro qual é a vontade de Deus. Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos. Ele diz primeiro, olha, não entrem na forma do mundo. Mundo que ele está dizendo não é Brasil, Israel. É um sistema de crenças e valores que são contrários a Deus. Ele diz, não fiquem na forma do mundo, mas
Sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformados pela renovação do entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O próprio arrependimento, em sua origem, com a palavra grega metanoia, significa uma mudança radical de mentalidade. Preste atenção. Quando você muda a mentalidade, você muda de direção, você muda de caminho, você muda de decisões, você muda de comportamentos. Você muda a fala, você muda atitudes. E quando Jesus chega ali na Galileia, ele prega que o povo deveria se arrepender e crer no Evangelho. Pastor, eu não consigo me arrepender. Eu posso testemunhar de áreas na minha vida que eu também não conseguia me arrepender. Mas você sabe qual que foi o segredo? Encher meu coração e minha mente de palavras de Deus sobre aquela área. E em um dado momento, ao encher a mente, ao encher o coração, encher a mente, encher o coração, encher a mente, encher o coração, com aquela direção e instrução de Deus para aquela área, de repente, o Espírito me convencia do meu pecado. E ali a tristeza, segundo Deus, se apoderava do meu coração. E eu me arrependia daquele pecado. E decidia tomar uma atitude de andar com Deus naquela área. Oh, como isso é precioso. Como isso é precioso. É necessário renovar a mente, encher o coração com a palavra de Deus. Então, minha última palavra para você é: não se aflija, não fique triste, aflito, se hoje você não encontra o arrependimento no coração. Porque ao se expor à palavra de Deus, ao conhecer a graça que há em Cristo Jesus e o amor de Deus através da sua palavra, você vai se rendendo a esse amor e vai sendo capacitado a obedecer a Deus, a tomar decisões sábias na presença de Deus, a ser diferente para Deus e com Deus. Fique aí, porque nós ainda vamos orar no final. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Oh, sinta esse amor de Deus sobre a sua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Jesus hoje não te condena, Ele te chama. Ele te atrai. Merecê-lo, Oh, aleluia. mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Ele não te condena, Ele
te chama nesta noite, Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama a voltar para Ele. É o amor de Deus. Jesus olhou para você nesta noite e Ele te amou. Inimigo eu fui inimigo, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante aí. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você voltar para os braços de Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha o esforço que Deus está fazendo para te Traz alcançar. luz para as sombras, Oh! escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Impressionante amor de Deus. Oh, me atinge. Oh, aleluia. Me resgata desse amor. Oh, amor cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de perdão. Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Não importa se você está em trevas, a luz está brilhando. Derruba muralhas, Não importa se você está destrói as escondido, mentiras a luz pra está me entrando aí. encontrar. Jesus está acessando este lugar. Traz luz para as Aleluia. sombras, escala as montanhas pra me Está chegando aí onde você está. Não fuja de Jesus. Não fuja, não se esconda. destrói as mentiras
pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, Aleluia! pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra te encontrar. Ele traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra te Impressionante! encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Veja, o jovem rico, ele não precisava ter feito algo para alcançar o amor de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Então esse amor é impressionante, é indizível, nós não podemos comprá-lo, nem merecê-lo, é pela graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, esse era o objetivo, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus nos alcança nesta noite. Pai, eu quero orar com cada um dos meus irmãos aqui agora, Senhor. Tua presença atinja o coração de cada um e liberte as cadeias mais escuras, mais sujas. Eu oro, meu Deus, por aquele que está decidindo voltar para os caminhos do Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada um de nós que está decidindo abandonar o pecado em alguma área e se consagrar, se santificar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tenta contra estas vidas. Eu aplico o sangue do Cordeiro sobre suas mentes, seus corações, seus corpos agora, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, declarando libertação, porque o Espírito de Yahvé está sobre nós, pelo que nos ungiu para pôr em liberdade os cativos. E nós declaramos nesta noite: todo cativo seja liberto, todo cativo saia do cativeiro, todo cego espiritualmente receba vista espiritual, veja a luz do Evangelho e venha para Jesus Cristo. Todo coxo espiritual levante-se e ande na presença do Senhor, em nome de Jesus. Todo coração ferido seja agora capturado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Meu Deus, entra agora nestas casas, entra agora nestas casas, entra agora nestes quartos, entra agora nestes lugares onde essas pessoas estão, oh meu Deus, e produz um impacto em suas vidas, produz um impacto, divide, Senhor, o tempo antes e depois deste dia em que se achegaram a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, proclamamos a revelação do Teu amor e da Tua graça sobre cada uma destas pessoas, que se levantem para seguir a Jesus, que se levantem para serem discípulas de Cristo Jesus, que se levantem para fazer outros discípulos para o Senhor Jesus, e o poder e a graça deste amor inunde a tua vida e lave o teu coração, e lave a tua mente, e lave as tuas emoções, e você viva uma nova vida para Deus, hoje e sempre. Amém. Oh, impressionante amor! Oh, impressionante, infinito
medo de se chegar a Jesus. Ele disse: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O segredo é vir a Jesus. Vir a Jesus. Foi um prazer enorme poder ministrar ao seu coração. Eu quero agradecer aos pastores e líderes de redes de jovens que nos deram essa oportunidade. Vejo aqui o comentário de alguns pastores presentes nessa transmissão, de alguns discípulos. Lindo demais. Nessa ministração eu respondi algumas perguntas dirigidas nesta área. Mas eu vou marcar então uma transmissão, e aí a gente faz num formato diferente, para que a gente elenque as perguntas por assuntos e nós possamos responder essas perguntas. Houve várias pessoas que me pediram para eu falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, meu testemunho de chamado, porque às vezes querem ver alguma coisa mais prática sobre responder ao chamado, sobre como é que a gente conhece o chamado de Deus. Então, na próxima transmissão eu vou contar meu testemunho pessoal de conversão e de chamado, e vou responder algumas outras perguntas. Não sei se vou conseguir responder a todas, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou ter ajuda aqui de vários líderes. E antes de mais nada, agradecendo aqui pastores muito queridos que estiveram presentes aqui na nossa transmissão, líderes muito amados. Alguns também perguntaram sobre eventos. Queridos, vamos deixar passar essa pandemia, o que as autoridades estão instruindo. Aqui em São Paulo, a gente nem sabe como que serão as coisas o próximo mês. Então, na verdade, estou pensando num evento todo online. Aí a gente vai programar um pouquinho mais para frente, tá bom? E vai abençoar a vida de muita gente. Então, agradecendo aqui a presença de cada um de vocês. Bênção demais. Obrigado por me darem o privilégio de ministrar-lhes. E aqui eu queria agradecer a todos que estão aqui da equipe, a parte da equipe de louvor, da equipe de mídia, da equipe aqui de filmagem, os irmãos que vieram abrir o templo, porque ainda não estamos nos reunindo aqui em São Paulo. Foi um prazer enorme. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, o bem-estar em todas as áreas da sua vida. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito ministrem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém, e amém, e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Shalom, shalom. Yahvé te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém. 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 Amém.
ti. Levante seu rosto e te dê paz. De Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família de teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti. Deus abençoe, Deus abençoe.